Feliz sábado, pessoal. Hoje, quem está aqui, não sei se todos já estão sabendo, né? Mas estamos começando uma série. Essa série se chama O Antigo Testamento em 7 frases. Em 7 sábados, nós vamos ver toda a história do universo, a história contada no Antigo Testamento. Essa série é baseada num livro do mesmo nome, O Antigo Testamento em 7 frases, de Christopher Wright. Christopher Wright escreveu esse livro para nos lembrar algumas coisas importantes sobre o Antigo Testamento. Então, uma das coisas é que nós precisamos muito do Antigo Testamento. Ele é a palavra de Deus. Tem algumas pessoas, alguns cristãos hoje, que pensam que não precisamos do Antigo Testamento porque tudo o que precisamos está no Novo Testamento. E essa ideia não é nova não, tá? Essa ideia começou menos de 100 anos depois da morte de Jesus, por meio de um homem que a igreja cristã, já naquele tempo, rejeitou, chamado Marcião. Marcião acreditava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, um Deus tirano, e o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. Então Marcião editou os escritos daquele tempo, pegou e fez só um compilado de partes dos evangelhos, algumas cartas lá do Novo Testamento, tirou todo o Antigo Testamento porque disse assim, os cristãos não precisam mais disso. Então tem várias formas de se diminuir a palavra de Deus e o Antigo Testamento. Só que essas pessoas, esses cristãos, esquecem que Jesus, né, eles falam, Jesus é ok, Jesus, a gente tem que seguir Jesus, Jesus é legal. Mas o próprio Jesus deixou muito claro qual era a sua visão do Antigo Testamento. Mateus 5,17, Jesus falou que ainda que o céu e a terra passem, nenhum tio ou jota jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus disse que não veio abrogar, não veio anular o Antigo Testamento, veio cumpri-lo. E o cumprir ali não significa que era ele cumpriu e nós não precisamos fazer mais nada referente ao Antigo Testamento. Até porque também, no Antigo Testamento, tem leis, e só estão lá, que todo cristão cumpre até hoje. Nenhum cristão vai dizer que é correto, por exemplo, ter relações sexuais com animais. Essa regra não está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento. E não só Jesus tinha uma visão muito elevada do Antigo Testamento, como também os apóstolos, Jesus e os apóstolos pregaram baseados muito principalmente no Antigo Testamento, já que o Novo Testamento não havia ainda sido escrito. Foram escritos depois. Mas Jesus nunca leu uma linha sequer do Novo Testamento. Os apóstolos estavam pregando e enquanto eles pregavam no primeiro século, eles escreviam. Só foi terminado o Novo Testamento muito depois. Então, quando você vê a Bíblia falando que a palavra de Deus é perfeita, falando com relação a, lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que diz que a palavra de Deus é inspirada, toda palavra é inspirada, Paulo estava se referindo principalmente ao Antigo Testamento, já que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Então é necessário que nós nos voltemos também para o Antigo Testamento, até porque sem ele a gente não entende o Novo. Muitas coisas que Jesus e os apóstolos falaram, a gente fica sem entender, porque a gente não tem a base do Antigo Testamento. Então essa série tem como objetivo a gente exaltar a palavra de Deus e ser instruído por todo o conselho de Deus. A gente não ficar só em algumas partes, porque senão nossa instrução vai ser manca, vai ser deficiente.
Nós precisamos de toda a instrução de Deus. Então, o objetivo é nos instruir de maneira mais plena possível. Nós temos uma dieta mais variada possível para vivermos em santidade, para andarmos com o Senhor Jesus enquanto cristãos e enquanto igreja. Convido vocês agora, então, a abrir a Bíblia de vocês em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 1. As 7 frases que nós vamos ver nessa série dizem respeito a 7 momentos muito cruciais do Antigo Testamento. E alguém pode ficar pensando, mas você resumir algo tão grande, tantos documentos, né, tantos livros, em apenas 7 frases, não é uma coisa que você vai perder conteúdo? A gente vai lutar para que a gente não faça uma coisa superficial, o máximo possível, mais profundo que a gente puder fazer. Mas resumir a palavra de Deus não é algo que nós estamos inventando agora, tá? Quando você vê Moisés em Deuteronômio, ele resumiu toda a lei em 5 palavras. Os próprios autores bíblicos já resumiam. Miqueias resumiu em 3. O profeta Miqueias disse que a lei do Senhor consistia em andarmos fielmente com o Senhor teu Deus. Jesus resumiu em 2. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. A questão é que a nossa visão de resumo é diferente da visão dos antigos de resumo. O resumo não servia para você substituir todos os escritos que estavam ali pelo resumo. O que é que a gente faz hoje muitas vezes? Eita, eu vou estudar para uma prova, deixa eu ver o resumo daquele livro. A gente não lê o livro, lê o resumo. A gente substitui uma coisa pela outra. Não, no pensamento bíblico o resumo serve para recapitular aquilo que nós já sabemos ou para deixar de maneira mais simples aquilo que será ensinado. Então é importante que a gente também faça esses resumos. E nós, como igreja que está começando agora, a Igreja de Miramar, precisamos ter noção do Antigo Testamento também. Então vamos ler Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 1, e eu convido vocês a fazer uma oração nesse momento. Santo Deus, muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra está aberta diante de nós. Te pedimos que o Teu Espírito esteja conosco, nos dando compreensão dessa palavra, transformando o nosso entendimento, o nosso comportamento, transformando o nosso coração e a nossa mente por meio dessa palavra. Te pedimos, ó Pai, que a nossa mente esteja aplicada, concentrada na Tua palavra. Nos dá fome e sede da Tua palavra e que essa fome e essa sede sejam saciadas pela Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a primeira frase que nós vamos ver nessa série. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa frase diz muito sobre quem é o nosso Deus, sobre quem nós somos, sobre como é o mundo em que nós vivemos. Alguns estudiosos dizem que se nós tirarmos os 11 primeiros capítulos da Bíblia, todo o restante não fará sentido. Não adianta a gente estudar ao máximo o restante da Bíblia, o Novo Testamento, se nós não entendermos isso aqui, nada mais faz sentido na fé cristã. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, é a primeira das frases que nós vamos ver nessa série. Essa frase, no princípio criou Deus os céus e a terra, nossa primeira frase da série, diz respeito a como o Senhor criou. E isso aqui, para nós, é muito simples, é muito tranquilo de acreditar nisso. Para nós que somos cristãos. Ou pelo menos não é uma coisa polêmica.
Mas quando essas palavras foram escritas por Moisés, menino, isso aqui foi rebuliço, viu? Porque dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra, significava ir na contramão completa do que diziam os antigos mitos de criação. Por exemplo, o mito babilônico da criação dizia que o ser humano, o mundo, não foi uma criação direta de Deus, porque Deus quis criar. O mundo e o ser humano, aqui na Terra, foram efeitos colaterais. Porque os babilônicos pensavam assim, tinha vários deuses. Um desses deuses era Tiamat. Quem se lembra de Caverna do Dragão, que tinha lá Tiamat, né, aquele dragão de 7 cabeças? Pronto. Isso vem da mitologia babilônica. Tiamat era um deus e ele proclamou guerra com os deuses menores. Ele proclamou guerra, ele deu uma de gaiato, né, proclamar guerra, mas perdeu. O deus Marduk, que era um deus menor, o venceu e o corpo de Tiamat foi dividido. Uma parte serviu para formar, uma parte virou o céu e outra parte virou a terra. E o sangue de um outro deus serviu para formar os seres humanos. Para quê? Para trabalhar para os deuses. Todas as mitologias de criação antiga, é sempre o ser humano sendo formado. Por quê? Porque os deuses eram folgados, viu? Os deuses não queriam trabalhar. E aí, botava assim, não, vamos criar um pessoalzinho aqui para trabalhar para a gente. Era mão de obra escrava. O ser humano para trabalhar para os deuses. Então, eles ofereciam sacrifícios para os deuses. Por quê? Porque os deuses dos pagãos tinham fome, eles se cansavam, estavam cansados de trabalhar e criaram os seres humanos. Queriam ser alimentados e ficavam lá, bora me alimente. Se você não alimentasse, você podia ter um desastre na terra. Por quê? Porque tem gente que sabe, né? Se você está com fome, vira bicho, né? Tem até já vejo até vídeos na internet. Marido, quando a mulher está na TPM porque vem uma fome descomunal, como deve tratar a mulher na TPM? Aí vai... Não, meu amor, a mulher está brigando. Aí bota lá, sanduíche McDonald's, bota lá um monte de negócio. Aí a mulher fica bem calminha. Aí pronto. É uma oferenda a um deus irado, né? Basicamente é isso. Os deuses antigos, parece que viviam de TPM, viviam com fome, e os seres humanos tinham que aplacar a ira desses deuses, a fome desses deuses, etc. Viviam para trabalhar para os deuses. Mas quando você tem, no princípio criou Deus os céus e a terra, um Deus, e o Deus único, não vários deuses, mas o único Deus, decidiu, por livre e espontânea vontade, criar o ser humano, e de uma forma que você não vê em nenhuma cosmogonia, em nenhum mito de criação antigo. Isso aqui era muito contracultural na época que Moisés escreveu isso, na época da antiguidade. E ele continua falando no texto, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Você vê aqui o Pai criando, né, todas as coisas, o céu e a terra, e não fruto de uma guerra entre deuses, não um efeito colateral, mas o Pai criando. Você vê o Espírito pairando sobre a face das águas, e ele cria como? Cria por meio da sua palavra. Verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, nós vemos que a palavra de Deus é quem? Jesus, o Verbo de Deus. Aquele que era Deus também, como o Pai. Ele era Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós vemos aqui Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Espírito pairava sobre a face das águas.
Você vê aqui a criação intencional de Deus. E, mais do que isso, é dito também, verso 4, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Minha gente, cada frase disso aqui era uma paulada na cabeça de quem lia isso aqui na antiguidade. Não só a humanidade, o mundo não foi fruto de uma guerra entre deuses, não só o ser humano e toda a criação foi criado intencionalmente por Deus, mas é dito que era bom. Essa frase assim, e viu Deus que era bom, se repete como o refrão de uma música no capítulo 1 de Gênesis. Várias vezes, na verdade 7 vezes, essa frase é repetida, e viu Deus que isso era bom. Você vê ele falando isso no verso 10, quando ele cria os mares, e viu Deus que isso era bom. Ele separa a porção seca da porção molhada, né, digamos assim, do mar. Viu Deus que isso era bom. E ele vai falando várias vezes, e viu Deus que isso era bom. Até a 7ª vez em que ele diz essa frase, só que ele modifica um pouco. Ele não diz apenas que isso era bom. Ele diz o quê? Isso era muito bom. Isso se referindo à criação do homem e da mulher. Deus cria o ser humano no 6º dia. E antes disso, ele estava trabalhando. Ele estava plantando um jardim. É assim que Gênesis diz que Deus plantou um jardim no Éden. Então, não só ele intencionalmente nos criou, mas ele começou a criação como? De forma totalmente diferente de outros deuses. Ele começou trabalhando. E não era um trabalho de que ele era um filósofo, um pensador meramente. Ele também era um pensador, sim, né? Mas não apenas isso. Ele plantou um jardim, ele fez trabalho braçal, que era algo visto na antiguidade como menor, até hoje é visto assim. Ele fez um trabalho braçal, ele plantou um jardim, ele se abaixou e fez um boneco com o quê? Com o barro, ele sujou suas mãos de barro. Isso para quê? Para o ser humano trabalhar para ele? Não, o ser humano só foi criado no 6º dia. Quando ele é criado, já está o quê? Tudo pronto, o jardim formado. Ele está ali para desfrutar do jardim. O ser humano trabalha? Também. O trabalho humano não foi fruto do pecado. O trabalho humano extenuante, desgastante demais, sim, foi fruto do pecado. Mas antes do pecado, Deus já trabalhava. Adão no 6º dia trabalha também, ele dá nome aos animais. É um trabalho intelectual também. Mas o trabalho braçal ali, quem fez? Foi Deus. Então o trabalho abençoado por Deus não é algo que os deuses não queriam fazer e nos criaram para a gente fazer para eles. E não apenas isso. O ser humano e toda a criação saíram das mãos de Deus como? Bons. Isso aqui era um absurdo para as pessoas naquele tempo. Porque se a humanidade e a criação era fruto de guerras entre deuses, significa que a humanidade e a criação não eram bons. Não saíram das mãos dos deuses como eles não criaram intencionalmente com suas mãos. Foi uma eventualidade, um efeito colateral. Mas não é apenas isso. Era mal, a criação era má. Os gregos diziam que o Deus supremo, Zeus, não ia sujar as mãos dele com negócio de ser humano, de planeta Terra. Quem fez isso foi um Deus inferior, chamado Demiurgo. Demiurgo cria a humanidade também para trabalhar para os deuses. E não apenas isso, os deuses não queriam compartilhar as coisas deles com os seres humanos. Tem um mito grego que diz que Prometeu, um deus grego,
ele é punido por Zeus porque ele pega o fogo do Olimpo e dá aos homens. E aí, quando ele faz isso, ele pegou algo que era sagrado, fogo, e deu para os homens, esse povo inferior. E aí ele é punido, sendo colocado no alto de uma montanha, e todos os dias vinha um abutre comer o seu fígado. O fígado se regenerava, e no outro dia o abutre comia de novo, e assim ele foi condenado pela eternidade, porque ele compartilhou algo com a humanidade. Não, Deus, ele compartilha suas bênçãos com a humanidade, e a humanidade é boa, a criação material é boa. Para os gregos, a criação material era má porque foi feita por um Deus inferior, e você tinha o mundo espiritual, que Platão chamava de mundo das ideias. Esse mundo era bom. Mas o mundo material, o mundo sensível, que ele chamava, que você podia perceber pelos sentidos, ver, tocar, cheirar, comer, esse mundo material era mau. Tanto é que você, quando vai lá para as cartas de João, João diz que, olha, quem nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Por que João fala isso? Porque era tão contracultural você pensar que Deus se fez carne, ou seja, um Deus espiritual se fez matéria. Era tão absurdo isso, que tinha gente pregando lá nos tempos de João que Jesus não veio em carne, ele parecia ser carne, mas não era carne, porque a carne é má. Gênesis 1 é um tapa na cara dos deuses feitos à imagem e semelhança dos seres humanos. Porque o ser humano é o quê? O ser humano, ele quer que os outros aqui trabalhem para ele. O ser humano, ele tem ira, ciúme, inveja, como os deuses da antiguidade tinham. Quando você vê Gênesis, é tudo o contrário. Gênesis 1 é não só uma contracultura muito forte, um soco no estômago do ser humano criando deuses à sua imagem, mas é também um consolo para o ser humano. Nós não precisamos criar deuses à nossa imagem. Nós é que fomos criados à imagem de Deus. Verso 26 de Gênesis 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Primeiro, o ser humano não é um acidente, não é um efeito colateral, ele é imagem de Deus. Não só o homem, macho da espécie, mas outra coisa contracultural, a mulher também. Para os gregos, a mulher não valia absolutamente nada. Então, a mulher, ela tinha o mesmo valor de crianças e escravos. Nenhum. Quando vem a fé judaico-cristã, você vê que a humanidade inteira, homem, mulher, criança, escravo, liberto, todos têm valor intrínseco neles mesmos. Eles não precisam trabalhar para ter valor. Para os gregos era assim. Se você quer ter valor, você tem que ser alguém honrado. Você tem que ser um bravo guerreiro, você tem que ser um pensador muito capaz. E aí você tinha valor. Mas para a fé cristã, em Gênesis 1, você vê qualquer ser humano tem valor. Todo ser humano tem valor perante Deus. Isso foi necessário e suficiente para jogar uma bomba, não só naquele tempo, mas em tempos recentes. Você vê o quê? Pessoas escravizando outras. Século XIX. Cristãos pegavam textos como esse e diziam: nós não podemos escravizar outras pessoas, porque todo ser humano é a imagem de Deus.
Aí o pessoal dizia, não traga a religião para a vida pública. E isso, nós temos a noção do que é direitos humanos, porque todo ser humano tem valor em si mesmo por causa da fé cristã. Você vê culturas que não tiveram a civilização cristã como base, como elas permanecem, parece que culturas agrárias do século IV. Você vê a visão de mundo hindu, a visão de mundo de vários povos, ainda hoje. Vai lá na Índia, ver como a mulher é tratada. Somente após os missionários cristãos chegaram na Índia, acabou-se uma prática de que as mulheres tinham que ser queimadas junto com o corpo do marido quando ele morria. A mulher viva, ela entrava na pira funerária do marido para ser queimada junto com o corpo dele quando ele morria. Isso era uma prática muito difundida na Índia, porque a mulher não tinha valor sem o homem. Biblicamente, não só o homem é a imagem de Deus, mas a mulher também. Você vê lá casos e mais casos em que as pessoas na Índia deixam meninas morrerem de doença, porque não vale a pena cuidar de uma menina se ela não vale tanto quanto o menino. E é uma grande dificuldade para o pessoal de ajuda humanitária salvar meninas lá. Porque eles acham, não, tá aqui a casta, nós somos dessa casta aqui, essa casta aqui tem sofrimento mesmo, e morte, e doença, e não é para melhorar isso. Não, porque essas pessoas aqui valem menos do que essas outras pessoas. E não somente naquele tempo, mas hoje também. Esse texto é um soco no estômago para mim também. Pense numa pessoa que tem raiva de um tipo de gente. Sou eu. Que tipo de gente é esse? Cadê a Alice? Alice sabe qual tipo de gente é esse. Que a Alice falou isso um dia desse. A Alice pegou, olhou assim para o escuro, estava escuro ali, ela falou assim: eu tenho muita raiva de bandidos. A Alice com 3 anos, eu digo, é isso aí. Tenho muita raiva de bandidos. Eles ficam roubando a gente. Como foi? Cadê Joelma? Odeio o criminoso. E aí eu também, assim, eu já saí no braço com bandido na rua. Me orgulho disso? Sim. Às vezes. Mas não é certo, gente. Porque, primeiro, também eu coloquei minha vida em risco, né? Mas eu sou uma pessoa assim, se eu vejo um bandido se dando mal, isso melhora meu dia de uma forma. Maria, quando eu vejo uns vídeos lá do povo passando por cima de assaltante com um carro, eu digo, opa, já comecei o dia bem. Segundo a palavra de Deus, e a palavra de Deus, se ela não confronta você em nada, você não está lendo a palavra de Deus corretamente. Se qualquer coisa que a palavra de Deus lhe diz, aí você diz, eu já pensava assim, eu já sabia disso. Tim Keller diz que tem gente que acha que vai chegar na eternidade e que Deus não vai ter nada diferente para falar para ela do que ela já pensava. Oxe, Deus, eu já sabia disso aí já. Oxe, eu sei disso aí há tanto tempo. Já concordo com isso já. Quando a Bíblia sempre concorda com você, tem algo errado em você. Eu olho assim e vejo, rapaz, esse povo é para se acabar mesmo. Segundo a Bíblia, segundo esse texto aqui, vários outros, mas só pegando esse texto, de que todo ser humano é a imagem de Deus, estiver tendo um incêndio, por exemplo, uma inundação, e tem lá um bandido se afogando, morrendo, e tem seu cachorrinho, tão precioso, que você gosta tanto. Qual vida vale mais ser salva? A do cachorrinho ou a do bandido? Eu, no meu coração, queria salvar o cachorrinho.
Não vou mentir. Mas, biblicamente, a Bíblia me confronta de que a vida humana, qualquer que seja, vale mais do que a vida de qualquer animal. Por mais que os animais sejam preciosos, Deus colocou os animais na criação também porque eles são bons, eles são preciosos, ou pelo menos saíram da mão de Deus assim. Mas houve algo que depois manchou a criação. Mas os animais são bons. Que coisa... Eu não sei, eu não vejo um bicho, um ser tão... Assim, parece que Deus colocou... Não, rapaz, eu vou colocar esse bicho aqui para fazer o ser humano feliz, que é o tal do cachorro. Rapaz, é um bicho tão... Tem um cachorro do meu vizinho lá, que eu estava falando, a Jennifer, né, que ele pensa que a gente é dono dele também. Então ele pede comida da gente do mesmo jeito, ele quer entrar na casa da gente do mesmo jeito e tal. Mas eu olho assim, eu falo para a Giovanni, amor, não tem pessoa mais pura do que Hulk. Pessoa. Não tem ser mais puro. Hulk é puro demais. Que ser assim amável. Então os animais são bons. Deus se preocupa com os animais. Você vê lá, final do livro de Jonas. Jonas está com raiva porque Deus não destruiu Nínive. E ele diz, eu sabia, Deus. Por isso que eu não queria pregar para aquele povo. Porque eu sabia que se eu pregasse, eles se arrependessem, o Senhor, na sua misericórdia, ia perdoar eles. E eu não queria, eu queria que aquele povo morresse. E Jonas fica com ódio. Deus faz crescer uma planta sobre Jonas e ali dá sombra a Jonas. E Jonas adormece. Ele fica feliz com aquela planta. Aí Deus vai e envia um verme, come a planta seca. Jonas se acorda com o sol na cara e fica com raiva porque Deus matou a planta. Aí Deus diz, olha, você tem pena de uma planta que você não plantou, que você não regou, que você não fez crescer. E eu não terei misericórdia da grande cidade de Nínive, onde há pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Assim termina o livro de Jonas. Deus com misericórdia daquelas pessoas e dos animais. Provérbios diz que o justo atenta para a vida dos animais. Ele tem cuidado com os animais. Então os animais são bons. Mas quando Deus cria o ser humano, ele diz que é o quê? Muito bom. A primeira vez que ele fala não é bom, né, ele quebra esse ciclo de é bom, e viu Deus que isso era bom, foi quando? Quando Deus fala, e viu Deus que não era o quê? Não era bom que o homem estivesse só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí, auxiliadora não é que a mulher é um capaz do ser humano, é simplesmente uma secretária que vai fazer as coisas para ele. Não, nós já vimos que Deus não é assim, e nós somos imagem de Deus. Deus não nos criou para sermos capazes dele, fazer os trabalhos para ele. Homem e mulher são imagem de Deus, e a mulher, ela também participa dessa imagem de Deus, ajudando. E Deus, essa palavra auxiliadora, etzer, no original hebraico, ela é usada várias vezes, na maioria das vezes, para o próprio Deus. Deus é nosso etzer, nosso auxiliador. Então, Deus é um Deus, um rei completamente diferente de outros reis. Como é que Deus cria o mundo servindo, plantando um jardim para o ser humano chegar lá, já está pronto e desfrutar? Deus coloca o ser humano, ele trabalha um dia, o povo está lutando agora, escala 6x1, né? O homem trabalha um dia, na sexta-feira, e depois no outro dia já descansa. E a mulher que nem trabalhou, foi criada no final do dia, nem trabalhou naquela sexta-feira, no outro dia, aí Deus, bora descansar. Descansar, Senhor, sim, bora descansar todo mundo. Que coisa maravilhosa, gente. Como é bom nós não precisarmos trabalhar para um Deus ter misericórdia da gente. Não, pelo contrário, vamos ver também na parte do Evangelho em Isaías. Isaías 64 diz que Deus, o nosso Deus, é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Que coisa maravilhosa! E ele nos chama
agora a descansar no final da criação. Ou seja, o trabalho foi criado por Deus, o trabalho é bom. E o descanso também é bom. Isso aí nos atinge de várias maneiras. Num tempo em que a gente vive de produtividade, tem que viver o tempo todo produzindo, porque senão você não tem valor. A Bíblia diz que não é viver produzindo o tempo todo. Você produz, você trabalha. Êxodo vai dizer, né, que é a próxima parte da série. Êxodo vai dizer, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Até o animal não se preocupa, nem o animal é para trabalhar. O forasteiro, todo mundo. Teu filho, tua filha, as crianças não deveriam... Ninguém. Só desfrutar. Ter um tempo de contemplação, para contemplar. Deus teve um tempo para contemplar a sua criação. Nós temos tempo para trabalhar e tempo para contemplar e desfrutar os frutos do nosso trabalho. E não apenas isso. O sábado foi colocado para o ser humano para que o ser humano se lembrasse. Em Êxodo, você vê lá, Deus falando, porque eu sou o teu Deus que te tirou da casa do Egito, da casa da servidão. Então, é por isso que nós descansamos. Não porque nós é que somos responsáveis pela nossa manutenção, mas é o parar um dia para eu me lembrar. Não sou eu que me mantenho. Eu tenho que trabalhar? Sim, porque o trabalho é bom. Foi criado por Deus e Deus quer que nós trabalhemos. Mas não é no meu trabalho que eu coloco a minha esperança, o meu valor. Deus já me deu valor quando me criou e ponto final, independente de qualquer coisa. Nós trabalhamos para sermos imagem de Deus também, que Deus é um Deus que trabalha. Nós ajudamos uns aos outros, como a mulher ajuda o homem e vice-versa. Porque Deus é assim. A Trindade estava ali agindo junta na criação desde sempre. Isso é ser imagem de Deus. E aí nós descansamos porque Ele descansou. E nos lembramos que, por mais que nós trabalhemos, devemos trabalhar, mas não é isso que nos mantém. A gente para um dia na semana para nos lembrarmos disso. É o Senhor quem mantém a minha vida. É o Senhor que me dá saúde para trabalhar. É o Senhor que me dá as coisas, o mundo criado. E quando a gente olha para isso, a gente tem paz. Convido você agora a talvez virar a página aí da sua Bíblia, para a gente ir caminhando para o final. Aqui em Gênesis 2, verso 8, o texto diz aquilo que eu falei anteriormente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus planta o jardim e coloca o homem lá, no jardim pronto. E aí ele fala, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vê aqui Deus falando, verso 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o quê? O guardar. Nós lemos aqui 3 mandatos que Deus deu ao homem. Nós lemos quando Deus coloca o homem para dominar a terra, nós vemos ali o mandato cultural, ou seja, a interação do ser humano com a criação. É para o ser humano dominar. E esse domínio é um domínio tirânico, um domínio para destruir de forma alguma. Por quê? Porque o ser humano é a imagem de Deus e Deus não é assim. É um domínio para guardar. Eu, no meu primeiro período na universidade, na UFPB, primeira aula de Ecologia 1, gente. Sassi, ainda é professor lá, Roberto Sassi. Pronto. Roberto Sassi é um cara muito legal, mas primeira aula.
ele fala sobre a degradação ambiental e ele diz que isso é fruto da visão judaico-cristã de mundo, porque Deus coloca o ser humano no jardim para dominar a criação. E eu, oxente, e ele leu só essa parte, eu não leu o resto não. Aí eu fiquei morta de vergonha, tímida, primeira aula, mais professor na universidade. Aí eu levantei minha mão e disse, professor, mas assim, logo depois que fala sobre o domínio, diz que o ser humano foi colocado no jardim para o cultivar e o guardar. Então, aparentemente, esse domínio não é um domínio para destruir, para fazer o que quiser, para degradar. Não, é um domínio para guardar e cultivar. Até porque não faria sentido, né? A pessoa vai, Deus passa 7 dias criando algo para dar na mão do homem, para pronto aí, destrua aí, rebola no mato, né? Como o pessoal fala, né? Joga no lixo. Não faz sentido. Aí ele ficou meio assim, aí disse, não sei. Ele ficou e desconversou. Porque é o que sempre ele ouviu já isso de alguém. Ele não tinha parado para pensar no que o texto fala realmente. E muitos cristãos esquecem disso. Na verdade, muitos não cristãos pensam assim por causa do mau exemplo dos cristãos. Os cristãos pensam, esse mundo aqui é caído, esse mundo é pecaminoso, esse mundo Deus vai destruir. Então não tem que cuidar da criação, não. É errado. O ser humano foi colocado no jardim para o cultivar e o guardar. E não só isso, você vê Jesus, Sermão do Monte. Ele fala, olha, vocês não veem o lírio dos campos? Olha como eles são belos, como Deus cuida deles. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dos lírios do campo. Salomão, um rei riquíssimo. A sua beleza das suas vestes não era como qualquer lírio. E Jesus fala, o lírio que hoje nasce e amanhã é jogado no fogo. Que tem uma vida muito fugaz, muito passageira. Mas Deus faz belo o lírio do campo, porque Deus se alegra com a beleza da sua criação. E nós deveríamos nos alegrar também e cuidar dela. Eu já falei aqui, né, sobre um plano que a gente tem aqui para a igreja, que é fazer com que na vizinhança, aqui esse local seja conhecido como um local que as pessoas podem trazer reciclagem para cá, para que as pessoas, os catadores, não fiquem pegando assim o lixo sujo, tenha lá o lixo separado, limpo, porque cuidar da criação e cuidar uns dos outros faz parte do mandato de Deus. Cuidar da criação, mandato cultural. Cuidar uns dos outros, mandato social. Quando Deus instituiu o casamento, Deus coloca homem e mulher ali, é um mandato social. E a mulher está ali para ajudar o homem. Mandato social. Ajudar para que o homem possa dominar a terra e cuidar dela da melhor maneira possível. E quando Deus cria o sábado, também há ali um outro mandato, um mandato espiritual, da relação do homem para com Deus. Então, o homem para com Deus, um mandato social, homem para com o outro ser humano, mandato social, e o homem para com a criação, mandato cultural. Nós temos esses mandatos a cumprir. Mas aí nós vemos o que acontece logo após isso. A mulher está andando pelo jardim e ela escuta uma voz dizendo: não é isso que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? E a mulher: não, Deus disse para que nós podíamos comer de toda a árvore, exceto de uma. Nós vemos ali a serpente distorcendo a palavra de Deus, e Eva vai lá e diz: não, corrige, né? A gente só não pode comer de uma. E a serpente diz: olha, Deus está escondendo algo de vocês. É porque Ele sabe que no dia que você comer disso aqui, você vai ter os olhos abertos e você vai ser como Ele. E Eva: e é mesmo? Eita! E Eva começa a desconfiar de Deus, ou seja, ali você já tem um primeiro ataque do pecado nas faculdades humanas. A faculdade espiritual humana é afetada. O relacionamento do ser humano para com Deus, Eva começa a desconfiar de Deus. E ela diz:
E Deus está escondendo algo da gente? Eita, peraí. E aí o texto fala que não só isso, fala que ela olhou para a árvore, verso 6, capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então você vê aqui que já na criação, já na queda, você vê também a faculdade racional do ser humano sendo afetada. Ela raciocinou acerca do que ela estava vendo e disse, não, realmente parece é boa para comer. Enquanto no capítulo 1 e 2 de Gênesis, quem é que dizia o que era bom? Deus. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Agora no capítulo 3, quem é que vai dizer o que é bom? É Deus? Não, é o ser humano. Eva agora diz, eu sei o que é bom. Esse fruto aqui é bom, é agradável para comer. E aí você tem o texto continuando falando, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu-lhe também ao marido e ele comeu. Ou seja, já é a parte física do pecado. Ela pegou, tomou do fruto e o comeu. Ou seja, as faculdades espirituais, racionais e a faculdade física humana foi afetada pelo pecado. O ser humano saiu bom das mãos de Deus. Mas agora, por causa do pecado, todas as suas faculdades, quem o ser humano foi afetado. Somos imagem de Deus, mas uma imagem manchada pelo pecado. Por isso, o que o ser humano produz também é manchado pelo pecado. Desde então. E aí nós vemos as faculdades humanas, os mandatos que Deus deu, sendo agora feridos. Adão fala o quê? Quando Deus chama, Adão, o que fizeste? Primeiro ele se esconde de Deus. O mandato espiritual agora quebrado. O ser humano foge de Deus. Ele não quer mais relacionar-se com Deus. E aí quando Adão chega e diz, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Ou seja, o aspecto social agora está abalado. Agora, o ser humano, em vez de dizer, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele diz, essa é a culpada. Na verdade, o Senhor é culpado, tá? Porque o Senhor que me deu essa mulher, ela me deu do fruto e eu comi. Espiritual e social afetados. E agora, Deus diz, você comerá do suor do teu rosto de maneira dura. A terra produzirá cardos e abrolhos. Então, você teria ali um mandato cultural também afetado pelo pecado. Criação e queda precisam estar na nossa mente para que nós entendamos todo o restante da Bíblia. Depois disso você vê o quê? O primeiro homicídio, mandato social afetado. Você vê Caim matando seu irmão Abel, não só porque Abel trouxe do fruto do seu trabalho, que era ali o cordeiro, e Caim trouxe frutas, o fruto do seu trabalho também. Mas é dito no texto que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. E Caim ficou com raiva daquilo, matou seu irmão. E depois ele ainda se acha no direito de dar um corte em Deus. Mas pia, você vê como o ser humano fica ousado. Deus vai lá e pergunta também, né, como ele perguntou para Adão. Adão, onde estás? E aí pergunta para Caim, cadê teu irmão Abel? E aí Caim fala, eu sou guardador do meu irmão, é? Mas que audácia! A verdade é que nós somos guardadores do nosso irmão. Por quê? Porque recebemos esse mandato de Deus. Devemos cultivar e guardar o jardim. Cultivar a espiritualidade do nosso irmão. Guardar o nosso irmão. Tudo isso é mandato de Deus. Mas tudo isso é afetado por causa da queda. E aí o que nós vemos a seguir no texto bíblico são as consequências dessa queda. E as consequências da graça e misericórdia de Deus para conosco depois da queda. Convido você a fazer-se presente nessa série.
Vai ser uma série extraordinária, uma série incrível. Porque a palavra de Deus é assim, a palavra de Deus é extraordinária, a palavra de Deus é incrível. Quantas coisas nós aprendemos com isso aqui? Com um texto que nós achamos que é simples. A dignidade intrínseca do ser humano. Nós vemos como Deus é bom e misericordioso e gracioso. Tudo que Deus nos dá é graça. Deus já nos colocou no mundo dando graça para nós. Deus abençoou o trabalho, porque Deus mesmo trabalha. Jesus fala, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas também a gente não vive só de trabalho, a gente também precisa contemplar e descansar. Como isso é bom! A gente precisa ver também como Deus viu que isso era bom e muito bom. A gente precisa parar de tentar estabelecer o que é bom. Porque eu acho que o que é bom é que o bandido vá tudo, né, ser morto e acabou-se. A Bíblia me confronta com isso. A Bíblia me confronta com a minha preguiça. Porque Deus abençoou o trabalho. A Bíblia me confronta quando eu paro para descansar e me sinto culpada. Porque eu coloquei o meu valor no trabalho. Ou coloquei o meu valor no ócio. Em ser herdeira, que é o meu sonho, né? Ser herdeira, mas infelizmente... A gente é confrontado de tantas formas, de como nós tratamos outros seres humanos, como o marido trata a esposa, como o homem trata a mulher. Como nós tratamos nossos filhos, nossas crianças, aqueles que são vulneráveis. Como o empregador trata o empregado. Como nós tratamos as pessoas que catam lixo na rua. Como nós tratamos nosso relacionamento com Deus. Nós somos chamados nessa manhã a revermos cada uma dessas coisas. A forma como está nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo, nosso relacionamento com a criação. Nós, como cristãos, devemos dar exemplo de pessoas que não apenas estão em relacionamento com Deus, mas estão buscando reconciliar-se com seu irmão. Estão buscando melhorar um pouco a situação do mundo, a criação que Deus fez. Melhorar a situação das pessoas que estão aí em vulnerabilidade. Porque Deus é que é assim. E a gente, como imagem de Deus, vai ser assim também. Bondoso, gracioso, misericordioso. A misericórdia de Deus vai ser proclamada, exaltada em toda essa série. Sua grandeza, seu amor. Que durante essa série nós reflitamos acerca de quem Deus é. Acerca das imagens que nós temos de Deus na nossa mente, que nos ensinaram sobre Deus, de um Deus tirano, de um Deus cruel, quando é o contrário. Os deuses desse mundo é que são assim. Os deuses que nós criamos nossa imagem é que são assim. O Deus bíblico jamais. É um Deus que se ira contra o mal, é um Deus que pune sim, mas tudo isso fruto do seu amor e da sua justiça. Que nós confrontemos a forma como nós olhamos para o nosso próximo. Que nós confrontemos a forma como nós olhamos para a criação. Para que nós sejamos, sim, imagem de Deus. Os povos antigos, os seus líderes, seus reis, colocavam estátuas nas cidades mais longínquas, estátuas deles. Eram imagens deles que ficariam ali mostrando que aquele domínio era deles. Deus faz isso também. Só que Ele não colocou estátuas de gesso, de madeira, de pedra. Ele colocou bonecos, digamos assim, de barro, vivos. Você e eu somos estátuas vivas de Deus, para mostrarmos quem Ele é ao mundo. Sermos representantes de Deus, mostrarmos a imagem de Deus ao mundo. A igreja de Miramar tem que ser plantada aqui em Miramar, como uma imagem de Deus para a população de Miramar.
Você, no seu trabalho, é uma estátua plantada, viva, de Deus, para mostrar a imagem de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus. Que Ele nos abençoe e nos capacite a sermos essas imagens cada dia mais parecidas com o nosso Senhor, bondoso, misericordioso, nosso Deus que nos colocou aqui para também melhorarmos a vida de outras pessoas, para mostrarmos quem Ele é ao mundo. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Santo, maravilhoso, bondoso e eterno Pai, Criador de todas as coisas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a contemplarmos a Tua criação, a estarmos nesse santo dia, nos lembrando que o Senhor é o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso Salvador. Te pedimos, ó Pai, que um dia como esse não seja mais um dia, mas um dia para nos lembrarmos de onde nós viemos, nos lembrarmos quem nos mantém e para onde estamos indo. Nos ajuda, ó Pai, a compreendermos o Teu amor, o Teu caráter e a espelharmos esse Teu caráter, essa Tua imagem, as pessoas ao nosso redor. Nos ajuda a cuidarmos daquilo que o Senhor nos confiou, a Tua criação. Nos ajuda, Pai, a cuidarmos daquilo que o Senhor nos confiou, os nossos irmãos também. Te pedimos, Senhor, que a igreja de Miramar seja uma imagem Tua a quem quer que more nesse bairro. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a derrubarmos os falsos deuses que colocamos em nosso coração, criados à nossa própria imagem e semelhança, e a entronizarmos a Ti, Senhor, como nosso único Deus, como o único Deus Criador, como o Deus bondoso que o Senhor é. Nos ajuda, Pai, a destronarmos os falsos deuses, a retirarmos de nossa mente ideias falsas que temos sobre Ti, sobre o nosso irmão, sobre o mundo. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe com Teu Espírito, nos capacitando a crermos, a vivermos e a sermos transformados por meio do que nós lemos e aprendemos aqui nesta manhã. Abençoa, Pai, essa série que se iniciou hoje. Te pedimos, ó Pai, que nós saiamos dela pessoas mais parecidas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai, por Teu amor, por Tua bondade, por vivermos no mundo que é Teu, que o Senhor criou. Que nós possamos proclamar isso onde quer que nós formos. Em nome de Jesus. Amém.